A nossa partilha de boas práticas, ela foi feita num período, 1 hora-aula, no auditório, com as turmas de primeiro ano, as 3 turmas reunidas. Pode passar, por gentileza. E aí a proposta foi um tema atual, polêmico, onde eles tinham um fundo histórico para pensar a partir disso, que era Grécia, das origens à crise atual. 3 componentes da nossa área foram um pouco mais contemplados com essa aula, que foi História, Filosofia e Geografia. Então, eu iniciei a aula mostrando características gerais da Grécia, e aí fui passando pelos períodos históricos, daí eu fiz a leitura dos 5 períodos, e depois, pode ir passando até Filosofia? Pode ir passando? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Aí depois a gente começou a definir o que era uma crise, para inserir a questão atual da crise grega. E pode ir indo? E aí, mais um pouco? E mais um pouquinho? Aí, o professor de Geografia começou a trazer elementos de grupos que hoje se manifestam na Grécia, enfim, contra a crise ou a favor da crise. Pode passar de novo? E mais um pouquinho? E a questão daí da dívida financeira, mais um pouquinho? E eu esqueci dessa parte, aqui. E aí depois a gente entrou para a questão quem hoje está na Grécia é europeu ou não é. Como é que fica a sensação de participar ou não da Grécia, se ele se sente periferia ou não. Lembrando que depois nós entramos na questão da imigração no nosso trabalho de área. Então nós fizemos uma aula interdisciplinar no final do 2º trimestre, que era sobre a Grécia, e depois entramos na questão da imigração, incluindo a Grécia. E aí nós fizemos a sequência didática do 3º trimestre baseado nisso. No 8º ano, foi lá que eu apliquei nos 2 oitavos, nós falamos muito sobre corpo humano, mas eu gosto de iniciar o ano falando sobre evolução e falando sobre genética. E o ano passado nós tivemos uma hashtag, que teve muito na moda, pode passar, Fernando, por favor, Somos Todos Macacos, que foi uma hashtag em relação à banana que jogaram para os jogadores de futebol, e a partir disso vários famosos utilizaram Somos Todos Macacos, falando sobre racismo, pode passar. E eu comecei a falar, não somos todos macacos? Parecida, né? Pode. Nariz pra baixo. Tem alguma semelhança? Sim. Nesse momento eu falei com eles o seguinte, gente, muitos falam que nós criamos os macacos, né? Então a gente abriu essa discussão. E o porquê que chamam pessoas que têm a coloração negra de macacos. Mas eu falei, essas pessoas têm que estudar um pouquinho mais biologia, que na verdade não são todos macacos que têm coloração negra. Tem macacos alaranjados, amarelados, brancos, azulados, sei lá, muitas cores. Então a cor negra na verdade não predomina nesse tipo de animal. Comecei a explicar para eles a nossa origem comum, que nós estudamos no 7º ano, e a partir daí tentei quebrar essa história. E eles discutiram e foi bem legal. Pode passar. Falamos sobre a evolução e, por incrível que pareça, para eles foi muito encantador e eles adoram até hoje a teoria da evolução. Pode passar. Ô, crianças, fiz uma brincadeira, porque nós temos muitas believers lá, né? Então, aí eu, não, vamos voltar que não deu certo, Justin Bieber tá aí. E no 1º trimestre nós fizemos uma sequência baseada no filme Planeta dos Macacos, se seria possível uma evolução de macacos para construir uma sociedade tão complexa quanto a do filme. No último trimestre, eu fiz uma proposição diferente. Nós já tínhamos estudado todo o corpo humano, já tínhamos falado sobre evolução, já tínhamos falado sobre genética. Tá, e agora? Com os conhecimentos que vocês têm, eu quero que vocês criem para mim um hominídeo, possível evolução do Homo sapiens, nós lindíneos, daqui a 1000 anos, considerando aspectos tecnológicos, culturais, sociais e ambientais. E eles tinham que criar esse lindo hominídeo e explicar para a turma as características que ele tinha baseado na evolução. Por que eu vou ter uma pele mais escura? Eles não tinham que explicar. Nosso problema do 2º trimestre era se era possível existir uma sociedade igualitária. Naquele contexto a gente estava conversando muito sobre isso, eu tinha entrado
recentemente nos povos antigos, na Mesopotâmia, no Egito. O Diego estava trabalhando muito a questão dos animais e a Simone as questões geográficas que influenciam nesse desenvolvimento igualitário ou não. E a gente pensou, bem, será que existe essa possibilidade? Quais recursos seriam necessários? Como a gente poderia fazer isso? E já que nós não temos essas respostas, a gente gostaria que eles pesquisassem, eles fossem atrás, eles buscassem os demais profissionais e com isso encontrássemos algumas respostas. Pode passar para mim? Mas uma sequência que ela sempre tenta trabalhar com questões reais. Ela vai num plano metafísico e chega em encontro da nossa sociedade. E quando ela trabalha na sociedade, ela tenta trabalhar como um todo. Ela pegou a perspectiva das humanas, quando ela questiona se existiu uma sociedade igualitária, se existem sociedades igualitárias animais, quais são as perspectivas geográficas, mas ao mesmo tempo ela também conversa com outras áreas. Quando ela questiona se existe a possibilidade de outras sociedades animais se desenvolver de maneira igualitária, ela questiona junto com a professora Camila de Ciências. E daí eles perguntavam para mim, Soa, é possível espécies que não sejam humanos desenvolver uma sociedade igualitária? Eu dizia, não sei, porque eu nunca li sobre isso. Talvez a Camila pode ajudar. E daí ela foi bombardeada por WhatsApp, conversas, questionando se existia uma sociedade animal igualitária, o que seria igualitário, o que seria uma sociedade harmônica, e eles tiveram que pesquisar bastante coisa para conseguir desenvolver um nosso produto, ou chegar nos nossos objetivos, ou pelo menos objetivos propostos, porque é uma questão muito complicada, que particularmente eu não saberia responder inicialmente. Eles tinham, para responder essa questão, que desenvolver ou um PowerPoint ou um vídeo utilizando os saberes que eles pegaram durante salas de aula. A gente comentou com eles para eles ficarem atentos com determinadas questões que seriam trabalhadas ou na matéria de história, no ensino religioso, ou em todas, e a partir dessas informações desenvolverem o produto. E foi a prática de ter feito um júri simulado a partir da leitura de uma obra da Capitu, né, que foi Dom Casmurro, e eles amaram, porque aí, como é que foi feito? Primeiro, eles teriam que ler a obra, se posicionar, né? E aí eu separei quem seria o júri, um grupo de 4 advogadas de defesa, 4 advogados de acusação. Caracterizei o Bentinho, né? Tinha que vir o Cássio, foi o Bentinho 221 todo, né? Bonito, veio de terno. Cabelo penteado de certo. E a Bruna, que é a Pitu, ela veio toda maquiada, com os olhos de cigana, líquida dissimulada, enfim, olhos de ressaca. E eles vieram, e aí eu pedi que eles viessem assim, né? Não, vai vir de advogado, vai apresentar as coisas, tem tempo, tem tudo cronometrado. Então, foi uma prática bem legal, eles gostaram bastante. O que a gente conseguiu trabalhar? Em português, uma coisa muito importante, que foi a defesa do ponto de vista, né? A construção da argumentação, uma argumentação que fosse sólida, consistente, né? Tá, mas em que parte do livro diz isso? Por que tu está falando isso? Então, eu ia lá no ponto-chave e deixava que a defesa ou a acusação quebrasse os argumentos que foram feitos. Fora isso, a gente trabalhou aí com a questão da criatividade, deles terem vindo todos caracterizados, bonitinhos, de advogado. Deu para ter uma simulação. Bom, a nossa prática, na verdade, foi uma prática. Eu acredito, assim como a minha área acredita, que um currículo ideal para a área de ciências, para a área de ciências exatas, não, para a área de ciências da natureza, seria ter mais aulas práticas, mais aulas em que o aluno vai lá e trabalha, do que aulas, aquelas aulas, né, no quadro, que escreve, o aluno copia e ninguém aprende nada. O aluno só mecanicamente copia. Então a nossa prática foi uma prática onde a gente reuniu de tarde as 3 turmas, aliás, as 2 turmas de segundo ano, e usamos os 3 laboratórios. Para isso, a gente inventou ao mesmo tempo. Para isso a gente inventou uma historinha que a Clarissa vai contar para vocês agora. Bom, a gente fez então... Historinha, leia-se contextualização, tá? Foi a nossa sequência então do 3º trimestre, em que a gente criou uma contextualização em que os estudantes tinham ficado trancados na escola por um motivo de alagamento, e um grupo de estudantes ficou na escola e comeram alguma coisa que não fez bem para eles. Então, o que aconteceu? A salinha dos medicamentos estava trancada, o que nós tínhamos, que nós 3 estávamos presentes com eles, era a chave dos laboratórios de Química, Biologia e Física. Então, nós, como o problema é o antiácido estomacal, né, a gente tinha que encontrar, então, uma substância química que tivesse um pH adequado
para neutralizar essa acidez que eles estavam excessiva no organismo deles e que também não fosse uma substância que sofresse uma alta dilatação quando no nosso estômago, para que a gente não ficasse com aquela sensação de estufamento que eles já estavam sentindo isso. Então, primeiro eles foram ao laboratório de biologia. É que aí, a princípio, os nossos estagiários não são muito qualificados e aí não tinha rótulo em nenhum produto. Tinha um monte de líquido no laboratório, mas todos eles são transparentes na contextualização. Então, todos eram líquidos transparentes e nós não sabíamos o que eram esses líquidos. Como que nós vamos descobrir qual o pH e o coeficiente de dilatação para saber qual produto nós podemos ingerir para resolver o nosso problema? Nós temos vegetação, muita, na nossa escola, mais a cantina do Toninho. Então, eles construíram a partir de produtos naturais, que ali eles estão construindo com beterraba, que eles utilizaram produtos de coloração avermelhada, a flor do hibisco, rosas vermelhas, beterraba, repolho roxo, chá de frutas vermelhas, todos produtos que contêm antocianina, que pudessem servir como indicadores de pH. E aí, em cada meio dessas amostras, que nós tínhamos as 10 amostras, eles testaram para identificar pela cor qual dessas substâncias teria o pH mais adequado para ser ingerida e neutralizar, então, esse excesso de acidez estomacal. Depois disso, eles foram ao laboratório. É que a gente também fez uma mini troca, assim. Eles fizeram o indicador no laboratório de física. O de bio no de física. O de química no de bio. No de biologia. E o de física no de química. Então a gente ainda fez. Era mais um mestre de laboratório construindo totalmente essas barreiras que existem nessa. Nós organizamos isso em função das tomadas, que o laboratório de física tinha mais tomada para que eu pudesse utilizar liquidificador. No de química, que as bancadas eram mais próximas por causa dos tubos. E no de química, lá no de... a física, no de química, em função dos bicos de Bunsen. Então, na verdade, são 3 laboratórios e nós somos uma área tudo Se nosso. a gente pudesse, a gente já tirava as paredes, já fazia tudo. Enfim. Fernando explicar o que é. A dilatação? Isso. Que a Paulinha estava perguntando aqui. Sim, eu me perdi quando eles ficaram alagados na escola. No início do A parte de física, eles foram para o laboratório de química. É que o objetivo não é explicar o conteúdo. Bom, claro. mas enfim, É a prática. na parte de física, eles foram para o laboratório de química porque eles iam calcular a dilatação dos líquidos, lá, das substâncias que eles tinham, e para isso eles precisavam aquecer a substância. E aqui tem uma fotinho. Em torno de 6 aulas, um pouquinho mais, em função das gravações que demoraram um pouquinho mais. A primeira parte foi uma sensibilização, porque eles já vinham me falando de um jogo que eles tinham encontrado na internet, que é o Quiz Up, que a maioria conhece, tem várias categorias de perguntas com sempre alternativas de resposta, contando um tempo, e eles podem escolher duplas ou colega online para jogar. Então, a partir desse desejo que eles tinham de usar o celular em sala de aula e de usar o jogo em si, a gente pensou numa prática que contemplasse essa vontade deles. Então, no primeiro momento, como sensibilização, nós colocamos para eles que todas as resoluções de problemas, sejam eles da matemática propriamente ou de outras áreas do conhecimento, é preciso que a gente desenvolva algumas habilidades, e principalmente o raciocínio lógico-matemático, que a gente vem trabalhando em todas as aulas, não só ao longo do 8º ano, mas fundamental até esse momento. E aí, nosso questionamento era de que forma a gamificação poderia nos ajudar a desenvolver esse raciocínio para que a matemática fosse uma ferramenta em outras áreas, tá? E não só um conjunto de conceitos, enfim, de aplicações dentro da própria área, mas que pudesse extrapolar esses limites. E aí nós elaboramos algumas etapas. Então, a primeira, nós exploramos o aplicativo, o Quiz Up em si. O Quiz Up ele tem 2 categorias que a gente utilizou, que é a primeira de operações básicas e a segunda de operações avançadas. Só para eles terem uma ideia, um contato, principalmente aqueles que não utilizavam muito, para eles verem como funcionava a ferramenta. A partir daí, então, nós idealizamos uma nova categoria, que nós chamamos de assumática.
Assunção com a matemática. Tá? E nessa categoria, então, eles elaborariam as questões. Foi o nosso próximo passo, então, através das competências, das habilidades que eles já têm até esse momento, desenvolvidas principalmente no 8º ano, porque o objetivo também era retomar algumas questões que nós já havíamos trabalhado até aí. Eles, então, elaboraram as questões, elaboraram as alternativas de resposta, né, sempre pensando em que um erro gera uma resposta incorreta. Então, também analisando os erros, né, entendendo que a aprendizagem também se dá a partir da análise de erros. Essa elaboração e essa nova categoria constituída, então nós faríamos um novo jogo entre eles, e aí sim, entre duplas, e premiaríamos os primeiros colocados, as pontuações maiores no jogo. A partir, então isso aqui acabou sendo um aplicativo pequenininho, né? Um jogo em si. Mas a partir desse jogo nós pensamos no seguinte: vamos ampliar, vamos fazer realmente um aplicativo com nome de assumática que possa conter todas essas questões elaboradas por eles e as suas alternativas de resposta de uma forma mais ampla. E aí então nós pensamos em um vídeo explicativo. Eles elaboraram as questões, analisaram as alternativas de resposta e constituíram um vídeo explicativo de resolução. A partir do vídeo veio a ideia, bom, vamos fazer uma audiodica a partir daquilo que eles não, muitas vezes se perdem, uma regrinha, uma dica básica que faz toda a diferença na resolução de uma questão. Então vamos também fazer uma audiodica. Muito bem, então a partir do vídeo, da questão elaborada, do vídeo explicativo e da audiodica, aí sim nasce o nosso aplicativo Assumática. E ele então foi composto da seguinte forma. Primeiro, a resolução dos desafios no QuizUp. Nós definimos então a nova categoria, editamos o vídeo explicativo no YouTube, criamos um canal Assumática no YouTube, fizemos a publicação, então eles conseguiram corrigir, verificar alguns erros, ajeitar alguma coisa que talvez não tivesse ficado muito boa, e eles foram bem críticos nessa análise. E gravar a audiodica para termos o aplicativo em si. Eu vou apresentar hoje uma proposta inovadora na nossa galáxia, Banca Vista, uma gincana de matemática do 3º trimestre nos turnos de 1º ano. Deixa eu ver esse próximo slide. Qual é o objetivo dessa proposta no 3º trimestre nos turnos de 1º ano? É que os estudantes nessa gincana criem estratégias de solução para resolver algumas questões matemáticas. Aquela hora de resolver umas 10 questões de um determinado tópico que está trabalhando, eu pensei numa maneira aí no 3º trimestre de fazer com que eles resolvam algumas coisas. Tá? Um exemplo da gincana de material está aqui. Exatamente, tem ali uma série de mudanças de tempo, muito ansioso para dar meu presente também. Aqui tem um exemplo da atividade, ó. São questões, são 5 questões que eles têm que resolver em algumas datas de raciocínio lógico, de questões do conteúdo que a gente está trabalhando, outras habilidades. E a 6ª questão eles têm que me entregar depois de exatamente uns 30 minutos. O tempo é igual para todos, tá? Essa 6ª questão é o gabarito onde eu vou corrigir depois e o peso, o valor 2,5 no 3º trimestre. E aí no final das contas no final do trimestre eu fiz uma média. Vamos voltar. Onde aconteceu? Na sala de aula. Materiais dos recursos utilizados em projeção, material impresso e o livro didático. O que mais? Aqui é a forma de organização da 211. No princípio e no início do trimestre, os estudantes se organizaram em grupos de 4 ou 5 ou 6, de 4 a 6. Eles digitaram os nomes deles, e aí conforme ia acontecendo, aí tem uma coluna das datas,
foram 8 edições, sendo que a 8ª foi uma proposta que eu trouxe para eles de recuperar uma edição com a nota mais baixa. Uma edição. E eu deixei em vermelho ali, que é a gincana mais baixa, só para constar, mostrar para eles que qual foi a gincana que eu havia substituído. Então foram 7 edições e somamos lá no final, e aí deu a média do grupo para cada estudante.